Boa tarde, começando o 5º episódio da série Maratona de Berlim. Sim, nesta correria, no meio de um treino. Agora é segunda-feira, 4:30 da tarde. Vinão passeando com o dog dele e eu cumprindo o treino de hoje. 12 quilômetros, bem levinhos. Não saí treinar hoje cedo porque choveu bastante de madrugada. Tava chovendo ainda a hora que eu acordei. Mas também aproveitei para dormir um pouquinho mais. Dormi 9 horas essa noite. Tava precisando dar uma descansada a mais, né? Apesar de ter feito uma meia maratona num ritmo mais tranquilo ontem, a Expo acumulou bastante cansaço. Então, para fazer essa semana bem feita, tinha que dar um descanso maior. E é isso. Bora fazer essa rodagem 12K e depois eu volto para falar mais com vocês. Bora! E foi fim de treino, 12 quilômetros leves, rodando aí para 5:15 o quilômetro. As pernas ainda um pouco rígidas, sentindo um pouquinho a posterior, mas apenas cansaço muscular. Amanhã de novo mais um treininho leve, aí na quarta um intervaladinho. E é isso. Esse fim de semana, voltando de São Paulo, ontem inclusive, eu ouvi um podcast que um grande amigo meu recomendou, inclusive fiz post já sobre esse conteúdo lá no meu Instagram. E é um podcast que fala sobre a sociedade da performance. O título é Nem Tudo Precisa Render. Vou deixar a capinha aqui para você acessar depois. É de uma jornalista, eu não conhecia ela e eu gostei bastante do assunto. Nesse podcast ela fala sobre como quando ela era mais jovem, ela tinha o hábito da leitura, amava ler. Era o passatempo preferido dela, chegar da escola e passar a tarde lendo. E ela tinha uma maneira muito peculiar de leitura. Ela não necessariamente começava e terminava um livro. Às vezes ela parava, começava outro, voltava no que tinha parado antes. Era algo que, daquela forma, ela tinha o prazer da leitura. E com o tempo, ela foi mudando isso e deixou essa essência dela de lado, muito por uma questão de, às vezes, contabilizar quantos livros ela leu, quantas páginas ela leu, cumprir uma meta de leitura no ano. E quando ela percebeu isso, ela até fala com mais detalhes depois no podcast, você vai escutar, ela entendeu que aquele tipo de comportamento, ter uma performance até mesmo na leitura, não fazia bem para ela, de uma coisa que ela tinha muito prazer em fazer, à maneira que ela fazia. E não da maneira que ela, entre aspas, foi imposta a fazer. E ela traz essa reflexão para outras coisas da vida. Obviamente que quando eu ouvi, eu pensei muito na corrida, de como eu comecei a correr, do porquê eu comecei a correr e como eram meus primeiros treinos, até eu começar de fato a treinar com planilha. E não que isso seja algo ruim, longe disso. É algo que eu gosto de fazer também dessa forma. Eu gosto da corrida, da performance na corrida, eu gosto de melhorar meus tempos, eu gosto desse sentimento de superação, mas é importante não perder a essência daquilo que te fez começar essa atividade. Fazer um treino leve, do jeito que tem que ser, às vezes é um treino num ritmo mais leve do que você talvez achasse que seria, e tá tudo certo. A performance ela também não é linear, não é sempre que você tá evoluindo, pode ter altos, pode ter baixos, mas isso não pode tirar o prazer da corrida. Achei muito legal essa reflexão. Entra no podcast lá, escute e reflita como a corrida hoje é para você também, pensando nesse sentido de coisas que você faz somente por fazer, que não precisa de uma métrica específica dentro disso, e como a performance pode estar atrapalhando até a forma com que você enxerga determinadas coisas, e como eu falei, não necessariamente só a corrida. É isso, bora pra casa, bora descansar. Amanhã tem mais um treininho leve. E é isso, vamos nessa.
Fim de treino por aqui, 10 quilômetros leves hoje na esteira. Tenho fugido um pouco desse frio da manhã, principalmente quando está abaixo de 10 graus. Agora com certeza já está mais. E esses treinos na esteira também, como eu falei em outros vídeos, me ajudam na recuperação muscular, porque eles geram menos impacto, né? Na lona da esteira ali tem um amortecimento, não é tão rígido quanto correr, por exemplo, no concreto, que é praticamente onde eu corro na maioria dos treinos. Essa semana vai ser uma semana com um pouco mais de volume do que a semana passada, mas ainda subindo gradualmente. Não vamos chegar nos 3 dígitos ainda, mas já teremos alguns estímulos legais, estímulos de Z4, Z5 e também específicos em ritmo de maratona, que é algo que a gente vai começar a fazer a partir de agora até o fim desse ciclo, para o corpo decorar, né, o ritmo de maratona, que foi algo que eu tinha bem essa percepção no ciclo anterior para o Rio de Janeiro, mas ele não estava tão assimilado ainda pelo meu corpo ao ponto de deixar rodar e saber que ele está naquele ritmo. Então, nesse ciclo a gente vai fazer mais desses treinos também. Agora eu vou me encontrar com a Carol, ela veio fazer funcional aqui na Full Studio, a academia inclusive é do lado da Full Studio. Bora lá ver o nosso novo meio maratonista. Bom dia, 6h35 deste dia 30, 7 graus. Pra que, Deus, né? Como dizem, né? Você é o resultado das suas escolhas, mas essa aqui... É um pouco complicado. Hoje não teve como ir pra esteira, porque treino intervalado, e treino intervalado na esteira é mais difícil de fazer. Então cá estamos no Parque Don Quixote, com este frio, para fazer um intervaladinho. Não passa. O treino de hoje vai ter um aquecimento, se não me falha a memória, de 4K. E aí o específico intervalado serão 2 blocos de 400 metros. O primeiro bloco é a 3h20, com 1 minuto de descanso. No segundo bloco, 3h10 de ritmo, porém com 1,5 minuto de descanso, um pouquinho mais de descanso. E é isso, vamos nessa, protelando aqui para sair do carro. Como dizem, né, a corrida é a perfeita harmonia entre a paz e o caos, mas hoje tá só o caos, hoje não vai ter paz. Bora. O que você tava cantando aí, Carolina? I said you. Ó, gostei, hein? Afinadíssima. Afinadíssima. Para de me filmar que eu sei que você vai colocar essa porcaria no YouTube. Já tá. Começando, bora aquecer 5 km, um ritmo mais tranquilinho, 5 por 1000. Cara, hoje tá bem frio. A galera que tá aqui também tá toda luva, manguito, touca. Não sou o único. Vou aquecer com o corta-vento e aí depois, se esquentar um pouquinho, eu tiro pra fazer os tiros. Senão vai ter que ser assim mesmo. Bora. Aquecimento concluído, 5 km, ritmo médio ficou em 4h46, mantendo a frequência cardíaca ali abaixo de 140. E agora, primeiro bloco, 5 saídas de 400 a 3h20, com um descanso de 1 minuto entre cada um. Tirei a jaqueta já, realmente o sol subiu, esquentou um pouquinho. Não que esteja quente, obviamente, mas para fazer intervalado acho que é melhor. Só a segunda pele tá ótimo. Bora lá começar. Primeiro bloco foi 5 saídas, ritmo médio 3h20 mesmo, 3h19. Agora segundo bloco, tenho que manter a 3h10. Porém eu vou ganhar 30 segundos a mais de descanso. Vamos nessa. Fim de segundo bloco, 5 saídas de 400 metros. Logo na primeira saída, quando eu olhei no relógio, eu vi que
Na verdade, o que estava proposto era entre 2,55 a 3,7 por quilômetro. Então eu acabei fazendo um pouco mais de força. O primeiro saiu para 3,4 e depois os outros a 3 cravadinho. 1 minuto e meio de descanso ajudou bastante. E claro, 5 saídas apenas, eu sabia que dava para fazer. Se fosse umas 10, aí eu não sei. Apesar de eu já ter tido feito, né? 5 saídas antes, a 3,20, mas mesmo assim, correr a 3 por mil não é fácil. Bora desaquecer agora, mais 5K para cumprir o volume e fechar. Para quem vê minhas fotos de corrida, às vezes aqui no parquinho, com aquela postura bonita, olha quem faz ela. Seu Della Rocca. As melhores fotos de corrida em Sorocaba é desse cara aqui, ó. Inclusive, para quem é de Sorocaba, obviamente, tem cupom do Della Rocca exclusivo para você comprar fotos com 10% de desconto. Vou deixar aqui na bio. No meu Instagram tem também. É só copiar, colocar lá, 10% off na página do Della Rocca, beleza? Bora terminar o treininho, mais 1 quilômetro. Se semana passada eu falei que tinha sido só um susto por conta das costas que travou, hoje realmente foi um caso mais grave. Estou com a mão enfaixada porque eu cortei a mão lavando louça, lavando uma prensa francesa de café, passando a esponja por dentro. Minha mão, sei lá, quebrou o negócio lá e o vidro acabou perfurando a minha mão. 7 pontos eu tomei. Assim, graças a Deus não doeu. E pelo que o médico falou também, tive sorte de não ter pego nenhum tendão, porque senão eu poderia perder o movimento do indicador. Mas está movimentando. Agora, sei lá, vai ficar uma marca aí pra vida. Mas 1 semana até tirar os pontos. Ele falou que não posso me movimentar tanto o dedo, né, indicador. O resto tranquilo. Mas vamos ver como isso vai refletir na corrida, né? Obviamente fortalecimento não vai dar pra fazer. Mas os treininhos eu vou ter que dar um jeito de me hidratar, de tomar gel de carboidrato, etc. Sei lá, talvez parar para fazer isso, né? Colocar um ponto de hidratação, porque vai ser difícil ficar pegando do bolso, né? Eu não vou conseguir fazer isso com a mão direita. E é isso. Se alguém tiver alguma solução para essa uruca, manda aí. Manda aí. Que alguém tá espetando meu voodoo. Chamar um Uberzinho agora, voltar para casa. Bom, pessoal, como vocês estão percebendo, esse está sendo um episódio um pouquinho diferente, né? Eu acabei não indo treinar hoje. Seria muito imprudente da minha parte treinar com pontos na mão. Os riscos, né, da circulação sanguínea mais acelerada por conta dos batimentos, comprometer o machucado, eram altos. Então eu tenho que me preservar agora mais do que nunca. Eu não vou treinar mais essa semana, na verdade. Provavelmente eu volto só na segunda-feira. Acabei de sair da UBS, tomei a vacininha antitetânica, recomendação do médico que fez a sutura na minha mão. E é isso, vai ser um período bom para refletir, para colocar as coisas em ordem, colocar a cabeça em ordem, para voltar mais forte na corrida. Vocês viram aí em episódios anteriores que eu estava me queixando também um pouco de cansaço físico, né? Até antes da Expo eu já estava assim, lá atrás no Rio de Janeiro, né? Então talvez meu corpo esteja dando esses sinais aí de que eu preciso dar uma pausa. E essa pausa forçada vai ser providencial para que eu consiga finalizar bem esse ciclo, chegar bem em Berlim. Então é isso. Tomei a vacininha agora, provavelmente meu braço vai ficar um pouco dolorido, né? Essa vacina vocês sabem qual é, aquela que a gente toma também com 15 anos. Então está sendo um período de bastante introspecção para que eu consiga colocar algumas coisas no eixo também. E é isso. Amanhã, sabadão, Carol vai para um curso em São Paulo, provavelmente eu vou acompanhar ela. Se eu for para lá, vou ficar tranquilo, vou procurar ficar num lugar quieto, vou levar um livro para dar uma relaxada e voltamos na semana que vem.
Hoje eu fiz alguns stories no meu Instagram e eu me abri um pouco sobre o momento que eu tô vivendo. E falei um pouco sobre como foi algumas mudanças de rotina que eu tive esse ano, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e como isso tem influenciado na corrida, né? E que isso, de certa forma, acabou me levando para um lugar que eu estava deixando de apreciar a corrida, né? Como eu sempre fiz, com aquele ímpeto, né? De atingir os objetivos que eu me colocava para fazer. E recebi muitas mensagens bacanas, tanto de apoio, quanto de incentivo, e de pessoas também que disseram que estão passando por momentos assim também. E eu achei interessante isso, porque às vezes a gente se encontra num lugar que a gente acha que só a gente está ali, né? E não, tem muitas pessoas passando por dificuldades tão ruins talvez quanto a sua, ou ainda piores. E uma das coisas que eu já até comentei, talvez aqui em vídeo no YouTube, não tenho certeza, mas no meu Instagram eu já falei muito sobre isso, que é sobre o pote de energia. Esse aqui é o meu pote de energia. E eu coloco coisas nele, já tem aí pelo menos uns 7, 8 anos. E são coisas que as pessoas me presentearam, né, escreveram, enfim, pessoas que de alguma forma expressaram algum carinho por mim, pela Carolina também, obviamente. E essa técnica de ter um pote de energia é justamente para momentos como esse. Fazia tempo que eu não abria para tirar alguma coisa daqui. Eu sempre continuei alimentando ele, mas eu não sei qual foi a última vez que eu abri ele para ler algumas coisas. E sinceramente eu acho que hoje é um dia interessante para se fazer isso. Eu tô num momento que eu preciso me reconectar com essas pessoas, com essas mensagens, e que automaticamente vai me trazer essa conexão interna que eu tô precisando. Essa técnica, ela foi, pelo menos eu li ela no livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Eu li esse livro em 2020, então faz mais ou menos aí uns 5 anos, né, na verdade, que eu tenho esse pote. E ele tem me ajudado, assim, essa técnica ela é muito interessante. E essa técnica é muito interessante. Ele disse que fazia isso, né, para que nos momentos em que ele estava para baixo, que ele se sentia mal, ele ia lá no pote de energia dele, que ele chamava de cookie jar, né, pote de cookies. E nesse aqui de fato tinha cookies. Ele ia lá e pegava alguma coisa que ele escrevia sobre metas, sobre objetivos, coisas que ele já fez, conquistou, para ele se lembrar da própria capacidade. Então eu vou fazer esse exercício aqui. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu vou deixar essa dica para você no encerramento desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado de um vídeo um pouco mais reflexivo, com um pouco menos de treino, mas que tudo faz parte, né, do ciclo, né? Tem o ciclo de maratona, mas a gente tem um ciclo grandão chamado vida também. Então tudo isso faz parte desse ciclo. Agora eu vou ler algumas coisas aqui e espero que semana que vem a gente já esteja de volta. Um forte abraço, se você gostou, deixe seu curtir, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Year after year, running over the same old